Tudo bem, meu aluno? Recapitulando para você, estamos trabalhando os princípios que justificam a criação da administração indireta. Já trabalhei com você, reserva legal, ou seja, as entidades da administração direta, para que sejam criadas, deve haver uma lei específica ou uma autorização legal específica para que surja as entidades da administração indireta. No momento seguinte, tratei do princípio da especialidade. A lei vai indicar quais são as atividades que essas entidades vão poder exercer. Então aí você tem uma especialidade, não pode trabalhar em qualquer atividade. Agora vamos trabalhar um outro princípio, que é o princípio do controle. Chama atenção que quando eu falo em controle, eu te remeto ao Decreto-Lei 200 de 67, onde você tem o princípio do controle como um dos princípios a ser respeitado pela administração pública federal. Tudo bem? Então, eu gostaria que você acompanhasse na telinha, mas como nós estamos mencionando o controle das entidades da administração indireta, já nesse primeiro momento, eu gostaria que você conseguisse dividir aí na sua cabeça o controle hierárquico e o controle que se dá através do vínculo, através da tutela. Quando nós temos a administração direta controlando a indireta, nós chamamos esse controle de tutela. Tutela é sinônimo de controle, vínculo é sinônimo de controle. Quando você vai no Decreto-Lei 200, ele menciona ainda a supervisão ministerial, porque, em regra, as autarquias, as fundações, empresa pública e sociedade de economia mista estão ligadas a um ministério, tudo bem? Não acho muito apropriada essa expressão, supervisão ministerial, uma vez que nós temos hoje entidade de administração direta ligada diretamente à presidência da República, tudo bem? Bem, então nesse primeiro momento, o que nós estamos estudando é a administração direta. Quando eu falo em controle da indireta, você já consegue ter uma visão privilegiada acerca do tema. Gostaria, desde já, de chamar a atenção, meu aluno, para os tipos de controle que nós vamos enfrentar. Nós vamos analisar controle político, controle financeiro e controle administrativo. Tudo bem? Quanto ao controle político, eu gostaria que você acompanhasse aí na telinha. Você já pode visualizar que o exemplo trazido para você, quando o presidente da República chama alguém da sua confiança para presidir, para ser presidente de uma autarquia, de uma fundação, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, ali evidentemente está ocorrendo o chamado controle político. Você vai ter pessoas da confiança do presidente da República encabeçando essas entidades para poder implementar a sua política de governo. Tudo bem? Então, note que, dentro do princípio da temporariedade dos mandatos, o presidente da República, o chefe do executivo, já de uma maneira mais ampla, o chefe do executivo, ele tem a possibilidade de enraizar a sua política de governo em todas as entidades que compõem a administração pública. Tudo bem? Então, é dessa forma que você tem que entender o controle político. Tranquilo? Bem, avançando, uma outra espécie de controle que nós poderíamos trabalhar, é evidente que antes de avançar no tema, né, uma luzinha chama minha atenção para que você não viaje na maionese. Existe a possibilidade, já chama a atenção, que existe a possibilidade de ser exigido por lei que o presidente da República, antes de nomear presidente de autarquia, submeta essa aprovação, submeta essa nomeação a uma sabatina no Senado Federal. Olha que interessante. A Constituição da República Federativa do Brasil, por exemplo, diz que o presidente, quando vai nomear algumas autoridades, essa autoridade a ser nomeada, ser escolhida pelo presidente da República, antes, ela vai sofrer uma sabatina no Senado, ou seja, se o critério para trabalhar naquela entidade é eminentemente técnico, perceba que, ainda que escolhida pelo presidente da República, o presidente da República não pode escolher qualquer pessoa. Ele vai ter que escolher, dentre as pessoas possíveis, um técnico da sua confiança. Não é apenas uma pessoa da sua confiança. Quem vai regulamentar isso é lei.
Quando você vai na Lei 9986, que regulamenta o pessoal das agências reguladoras, ali você tem a menção que todo diretor de agência reguladora vai ser submetido a uma sabatina no Senado Federal. Então, existe um controle do Legislativo nas nomeações do Executivo, tudo bem? Em regra, você tem livre nomeação e livre exoneração. Nesse caso, esse controle político nas entidades, ele sofre também um controle político de outro poder sobre a nomeação que o presidente da República, evidentemente, vai fazer. Agora, fico muito preocupado quando eu trato do tema de forma generalizada, de você não refletir sobre o que está sendo falado. Note que a regra é o presidente nomear e exonerar livremente. Nós temos essa informação lá no 37, inciso 2º da Constituição. Concurso público para tudo, exceto cargo em comissão, que é livre a nomeação, é livre a exoneração. Então, para que você descumpra um mandamento constitucional, você tem que ter uma outra regra na Constituição, excepcionalizando aquilo. E a Constituição, quando trata da possibilidade de sabatina do Senado, ele só menciona as autarquias, tudo bem? Você poderia até entender a autarquia gênero, colocando aí Fundação Pública, Direito Público, Agência Reguladora, Agência Executiva, mas jamais estendendo às empresas estatais. O que eu quero te dizer é que empresa pública, sociedade de economia mista, nunca você vai ter um controle do Senado nas nomeações feitas pelo presidente da República, porque a Constituição assim não dispôs, ou seja, você não tem uma previsão constitucional dessa indicação. Se a regra constitucional é livre nomeação e livre exoneração, se existe uma exceção trazida na Constituição para as entidades autárquicas, não poderia uma lei criar uma nova exceção. A exceção só pode se dar no texto constitucional. Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte, meu aluno, o presidente nomeia e exonera os diretores das estatais livremente, da autarquia, em regra, livremente. Mas se houver uma lei pedindo a sabatina no Senado, essa lei tem que ser respeitada, porque o próprio texto constitucional remete à lei para que essa norma tenha uma aplicabilidade. Tudo bem? Então, é uma norma constitucional de eficácia limitada no que se refere às autarquias. Tudo bem? O tempo aqui está esquentando muito, o Vitor vai ligar o ar para a gente, que está um calor danado. E, na sequência, vamos trabalhar o controle financeiro, tudo bem? Quando eu falo de controle financeiro, é evidente que você já passou seus olhos aí no artigo 70 da Constituição, onde você tem que o controle externo vai ser desempenhado pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Quando eu falo controle financeiro, você olha direto para o Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Contas, finanças, enfim, e você vai nesse caminho. Mas chama atenção que dentro da própria administração direta existem as suas controladorias, fazendo o chamado controle interno. São atribuições muitíssimo parecidas com a dos tribunais de contas, mas se dá no âmbito interno. Então você tem dentro do poder executivo esse controle interno, esse controle financeiro feito pela CGU, por exemplo, se tratando de administração pública federal. E externamente, quem faz é o Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Tudo bem? Agora, chama atenção para o seguinte, quando você visualiza o tema dentro da Constituição, ele diz que o Tribunal de Contas, é evidente, auxiliando o Congresso Nacional, vai fazer um controle de legalidade, legitimidade, de economicidade, com relação ao controle da renúncia de receita, das doações feitas, né, das subvenções feitas pelo poder público. Então, existe um controle nesses atos, né, ou quanto a essa forma, legalidade, legitimidade, economicidade, subvenção e também as renúncias feitas pelo poder público, renúncia de receita. Então, é um controle eminentemente financeiro, mas note que se faz um controle não só financeiro, a gente faz o chamado FOCOP, né? O financeiro, o operacional, o contábil também, o patrimonial,
tudo isso é levado em consideração na hora de se fazer um controle, tudo bem? Então a gente olha o dinheiro, a gente vê o financeiro, a gente vê o registro dessa entrada e saída, a gente vê o contábil, a gente vê todo o patrimônio pertencente àquela entidade, se faz um controle patrimonial, se faz um controle operacional também, visualiza-se a atividade que está sendo desempenhada, faz um controle orçamentário para ver se as dotações que estão sendo destinadas estão sendo cumpridas de acordo com a sua destinação. Então você tem o controle financeiro, operacional, contábil, orçamentário e patrimonial feito pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas, no âmbito externo, imaginando que o Poder Executivo é quem está sofrendo esse controle. Evidente que o Judiciário também sofre, mas a grande referência é sempre o Poder Executivo, porque ali nós temos preponderantemente a função administrativa. Tudo bem? Então chama a atenção desde já que esse controle se dá no Tribunal de Contas, na administração direta, de maneira precipuada. Mas na administração indireta, o Tribunal de Contas também vai. Nunca houve dúvida se o Tribunal de Contas fiscalizaria a autarquia, nunca houve dúvida se o Tribunal de Contas fiscalizaria fundação pública de direito público, mas já houve dúvida se o Tribunal de Contas é competente para fiscalizar empresa pública e sociedade de economia mista. Porque quando você vai no artigo 70, inciso 2º, você tem que os valores, bens e os patrimônios ou valores públicos, eles vão ser fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União. Tudo bem? Aí chama-se a atenção para o seguinte, pensava-se da seguinte forma, como o direcionamento seria para o patrimônio público e nas empresas estatais o patrimônio é privado, na Petrobras o patrimônio é privado, na Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, o patrimônio é privado, na Petrobras é privado, na Caixa Econômica é privado. Por que o Tribunal de Contas está ali se nós temos um patrimônio eminentemente privado? O Supremo Tribunal Federal mudou seu posicionamento, entendo de maneira brilhante, adequando, inclusive, à vontade do Constituinte originário, e o Supremo Tribunal Federal diz, olha, vamos olhar para a origem. Se alguém causa uma lesão a um patrimônio de uma estatal, na verdade, está se causando uma lesão ao patrimônio, a um valor público, porque a estatal, antes da sua existência, houve uma destinação, houve uma doação de um patrimônio público para uma outra entidade. Porque quando você monta a Petrobras, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, toda a sua estrutura, ela vem da onde? Ela vem do ente criador da entidade política criadora. Então, ali, evidentemente, embora o patrimônio seja privado, né? Você não tem um bem público, você tem um bem particular, embora você tenha esse bem particular, ele na origem ele foi público, razão pela qual entende que o Tribunal de Contas tem mais que fiscalizar. Tudo bem? Bem, avançando ainda quanto ao tema controle, trago aqui para você a redação do artigo 71 e, já reiterando para você, eu mencionei 70 inciso 2º, não é 71 inciso 2º, e você tem ali o controle externo a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete. Bem, olha a discussão, julgar as contas dos administradores, a do presidente é julgada pelo Congresso Nacional, o Tribunal de Contas são todos os outros administradores e não o chefe do Executivo. O chefe do Executivo é julgado suas contas pelo Legislativo e demais responsável por dinheiros, bens e valores públicos. Ó. E demais responsável por bens, dinheiros e valores públicos. Aí se deu a primeira interpretação que valor público só tinha com a personalidade jurídica de direito público. Isso já está combatido no STF. O Tribunal de Contas fiscaliza também a estatal, porque o que interessa é a origem para nós. Tudo bem? Tranquilo? Então trago aí para você o 71. A gente encerra aqui na próxima aula. Nós avançamos. Um abraço e até a próxima.